Eu falava da questão de arte na resolução de conflitos ou até em trabalho em equipe nos grupos, se você já teve uma situação assim. Pode já? Então, trabalho com arte para grupos é incrível, né? Então, trabalhar arte com qualquer coisa costuma ser muito bom. Mas por conta dessa minha experiência empresarial, eu também tive alguma oportunidade de trabalhar com grupos com arte e nesse nicho empresarial também. Uma outra área da minha vida eu trabalho com arte com grupos de igreja, grupos de pastoral, né, com outros coletivos que não de empresas. E são experiências distintas, né? Eu posso comentar eventualmente sobre ambas as esferas. Do lado empresarial, eu durante algum tempo dei workshops para trainees, né? Então empresas como Bayer, como Ambev, BASF, enfim, e outras aí, Nestlé, que tem os seus programas de trainee, né? São aqueles jovens que acabaram de sair da faculdade, acabaram de se formar, daí passam por um processo seletivo de muitas etapas, um teste de inglês muito forte, dinâmica de grupo. Enfim, essas empresas costumam ter aí 5, 6 mil candidatos para reunir 10 vagas, né? Eu inclusive já passei por processos assim. E daí chegam lá os 10 que a empresa julgou mais preparados. E trainee é um grupo muito específico e interessante de citar, porque tem uma característica distinta, né, de outros processos seletivos. Porque o trainee é muito jovem, em geral, né, tem ali, acabou de sair da faculdade, então por volta aí de seus 23 anos, 22. Alguns já fizeram intercâmbio, então tem uma experiência fora do país. E eles serão preparados para serem os futuros diretores das empresas. E muitos desses programas de trainee, depois de 2 anos, se eles percebem que o jovem não está preparado para ser diretor, ele é mandado embora. Então ele tem 2 opções: ou ele vira diretor e ganha um salário muito bom, ou ele é mandado embora da empresa. Então você deve imaginar que são perfis bastante agressivos, né? Perfis bastante impositores, porque essas são empresas bastante hierárquicas, né? Onde tem um controle hierárquico muito grande. E é com essa galera que geralmente, nesses trabalhos de workshop, eu sou convidado para fazer o welcome desse pessoal, né? O primeiro dia de chegada na empresa, e eu vou falar com essa garotada. E daí é impressionante como eles vêm todos sérios, né? Todos, agora eu sou contratado da Ambev, né? Eu sou melhor do que 5 mil outros candidatos e serei futuro diretor da Ambev, né? Então vem cheio de orgulho, que é natural passar por um processo desse. E ali ele tem que aprender a trabalhar em grupo, sendo que ele foi escolhido justamente pela posição individualista dele, né? Pela força individual que ele tem. Então, durante todo o processo que ele passou, ele foi valorizado pelo individualismo. E agora ele vai ter que aprender a trabalhar em grupo. Esse é um pouco do desafio que eu encontro. E a arte me ajuda muito a trabalhar com isso, né? Então eu coloco eles para, primeiro, em situação de contato, né? Onde eles possam perceberem onde eles estão com os outros, né? Notar o outro que está ali com eles. Então eles começarem a relaxar um pouco, passa pelo corpo também essa situação, né? Começam a trazer memórias, então tem muito isso, você através do lúdico, né, de trazer histórias ou contar histórias, você acaba trazendo memórias deles, histórias essas que não necessariamente são verdades, né? Então
muitas vezes para você trazer uma certa autoridade, é importante com esses grupos você trazer histórias. Então, Aurélio, né? Então a gente está aqui, preciso trabalhar com você em alguma coisa, daí eu trago para você, poxa, cara, eu passei uma semana, né? Eu fiz a pós na GV e uma semana tem um módulo internacional que a gente faz em Harvard, né? E daí nessa semana que a gente passou com esse pessoal em Harvard, a gente teve justamente a matéria de resolução de conflitos. E daí a gente trabalhou esse aspecto. Enfim, não é verdade, eu não tive módulo internacional e não passei em Harvard. Mas eu trazendo essa história, né, num trabalho que a gente vai lidar ali durante um final de semana, uma semana ou um dia, eu já de forma muito rápida já consigo a sua atenção, já consigo trazer autoridade, já consigo fazer, poxa, cara, é verdade que eu fiz FGV, você sabe que é verdade que eu fiz FGV, e então deve ser verdade que ele passou em Harvard, então, poxa, deixa eu prestar atenção no que esse cara tem para dizer, que deve ser importante. Então, por mais que não seja verdade essa parte, eu abro espaço para aquilo que eu vou falar que é importante e que vai fazer diferença na sua vida. E daí não importa se foi em Harvard ou se foi na escola, no prezinho, que teve uma lição importante na minha vida com aquela tia que ensinou que é feio eu cuspir no coleguinha, sabe? Não importa de onde veio essa informação, importa que essa informação ela precisa atingir você. E eu vou fazer, vou usar todos os artifícios que eu tiver para fazer essa informação chegar até você. E a arte ajuda isso, né? Então a soltar a pessoa, então trazer histórias, fazer com que você resgate histórias da sua vida, trazer jogos, né? Então jogos cooperativos onde a pessoa perceba a importância do outro e não que ela tem que vencer o outro. Não competitivos, né? Exato, mas cooperativos ou até semi-cooperativos, né? Porque não necessita ser 100% cooperativo, mas também não precisa ser 100% competitivo, né? Tem momentos em que você precisa realmente defender uma ideia de forma a vencer aquela outra ideia, mas que você pode, como no caso do primeiramente, chegar junto nisso. Então, foi um exemplo semi-cooperativo, né? E daí existem técnicas para isso, né? Também você jogos, Word Café, através do contato, de trazer contrato, de trazer as inquietações do outro, de trazer, enfim, uma gama aí. Eu gosto muito dos jogos, né? Inclusive vivências, o que algumas pessoas chamam de como é que as pessoas chamam de dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo eu costumo chamar de vivências, porque você traz realmente um lado emocional, você traz um pouco da inteligência emocional que aqueles jogos e exercícios proporcionam, exercícios teatrais que sejam, para que a pessoa tenha uma inteligência emocional quando for enfrentar um caso real, né? Então essa é a experiência que eu tenho no mundo empresarial. No universo da igreja, que eu trabalho com grupos de jovens também, é um outro universo, né? Onde se traz ali muitas vezes pessoas que têm menos dessa postura de ego e tudo mais, mas que tem uma certa carência, que tem uma certa difícil de se entrosar, né? A pessoa tem dificuldade de se abrir, dificuldade de se expor. Então o trajeto é um pouco diferente, né? Então você tem que primeiro conquistar a confiança daquele jovem, né? Trazer aquele jovem para perto de você, fazer com que ele consiga se relacionar com os demais, para depois levar um pouco para a parte do grupo, da convivência do grupo, de trazer a dificuldade do grupo também de forma lúdica, de forma alegre. Isso é bastante importante. Seja do lado empresarial que eu falei, ou seja do lado dos grupos da igreja, a experiência necessariamente tem que ser alegre. Então sempre que eu vou planejar uma vivência ou um encontro, ainda que tenha um fundo emocional, um fundo que toque, sensível e tudo mais, ela deve passar um ar de leveza e de alegria.
Não sei se respondi essa pergunta. Perfeitamente, tá mais que respondida. Você acha importante pausar o vídeo?